pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui de Americana, para mais 10 cidades aqui da nossa região, agora também recebendo o público de Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes, a região metropolitana de Campinas e a cidade de Campinas, e também para a cidade de Piracicaba. Um abraço para vocês, bem-vindo. Bom, estou recebendo hoje, como sempre, um convidado especial, o deputado federal Vanderlei Macris. Vamos falar sobre os problemas e também sobre as coisas boas aqui da nossa região, do nosso estado e do nosso Brasil. Vanderlei, em primeiro lugar, obrigado pela participação, por você ter atendido aí o nosso convite. Vamos falar um pouquinho do nosso Brasil? Obrigado, Magrão. Um grande abraço a você. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É uma alegria poder estar aqui na RPTV, no seu programa SPN TV News. Então, tá certo. Vamos falar um pouco sobre o Brasil. Vamos falar sobre a região, sobre São Paulo. Sobre tudo. Bom, Vanderlei, eu sempre bato aqui, esse é um programa que fala da nossa sociedade, dos nossos políticos, do seu caso também, dos homens de negócio que estão aí tentando modificar, alavancar esse Brasil para ver se dá certo. Eu até brinco às vezes, né? O Brasil é o país onde o futuro nunca chega. Porque da minha época de adolescente, né, esse é um país que vai para frente, na época da ditadura, Brasil ame ou deixo, Brasil país de futuro, e quer dizer, esse futuro está demorando para chegar. Esse é um ano de eleições, um ano diferente, porque é diferente do ano de 14, quando nós tivemos aí juntamente Copa do Mundo e eleição, que vai se repetir esse ano mais uma vez. A gente teve aí a eleição da ex-presidente que foi empichada, esse é o termo, né? Esse ano todo mundo já sabe o que aconteceu, o eleitor já sabe o que aconteceu, já sabe quem é que está preso, quem é que não está preso, quem é que poderá ser preso, enfim, só vota errado quem quer. Inclusive nós temos aí um aplicativo que eu brinquei com você outro dia na rádio a respeito do detector de corrupção. Inclusive, se você quiser fazer agora, você pode pegar aí detector de corrupção, você pode baixar aí, tira uma foto do deputado para ver se aparece. Outro dia eu brinquei com ele lá na Rádio Notícias, a gente faz o programa todo dia também, não apareceu nada. Político com reputação ilibada. Você ficou contente com essa, Vanderlei? É evidente, né, Magrão? Porque é claro que a gente tem aí um trabalho de muitos anos já na vida pública e nós estamos vivendo um momento, vamos dizer, ímpar, diferenciado na vida política do país, quando nós avançamos ao longo desses últimos anos, que teve um processo didático também, cassação de uma presidente da República, assume um vice-presidente, com grandes problemas também na área de corrupção, a Lava Jato. Quer dizer, você tem uma série, a questão da economia, que um ex-presidente preso, um ex-presidente preso, muita gente preso, políticos, senadores, deputados federais, empresários. Quer dizer, houve uma grande mudança nesse país, e principalmente na cabeça dos brasileiros, né? Esse aparelhinho aqui hoje é responsável por você estar acompanhando online, quer dizer, ao mesmo tempo que as coisas acontecem, você está sabendo o que acontece. Então, eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento onde a população está muito mais crítica, está muito mais presente na vida da política do nosso país, não é? Ou para odiar a política, ou para participar de maneira efetiva, não é? Então, nós vamos ter uma eleição agora, nos próximos... Eu diria que nós estamos há 4 meses da eleição, precisamente. Hoje é dia... Bom, enfim, é 4 meses praticamente da eleição. É o tempo que nós vamos ter daqui até lá para as pessoas conhecerem os seus candidatos. Uma boa parte disso, Magrão, eu acho que eu tenho um pouco de experiência política, nós vamos ter muita abstenção, voto branco, nulo, o que é muito ruim para a democracia. Seria importante que as pessoas participassem, que tivessem uma postura proativa na eleição. Ou seja, vamos lá buscar. Se a democracia é um regime muitas vezes rejeitado pela sociedade, não tem outro que seja melhor que a democracia. Então vamos dar uma contribuição para melhorar a democracia brasileira. É participando, não tem outro jeito. Porque quem não participa abre um espaço para os maus políticos participarem. Deixa eu fazer uma pergunta para você que de repente sabe a resposta, eu também sei, mas que você responda para os nossos telespectadores. O voto branco e o voto nulo não acrescenta nada, a não ser dar vantagem para aqueles que já estão aí na ponta, ou enfim, se você não votar, alguém vai lá e vota. Se você não votar, alguém vai lá e vota. O grande drama de quem não gosta de política é que serão governados por políticos. Se você não vota e não participa, alguém vai estar lá e vai falar em seu nome, não é verdade? Então é bom que você esteja presente, diga o que você quer na urna, tá certo? Pode acertar ou errar, mas enfim, você pelo menos tentou, você foi lá,
buscou, viu a vida de um candidato, recebeu as informações sobre ele, e aí vota, dá a sua contribuição na democracia, porque se a gente não vota, os maus políticos estarão presentes sempre para poder se utilizar. E muito mais do que isso, nós estamos vivendo um momento onde os maus brasileiros, né, já perceberam que o caminho da política é um caminho de interferência na vida da sociedade que os interessa. Né? Então nós precisamos participar. A grande mensagem que eu deixo é o seguinte: vamos participar da vida política. Nós estamos bravos, a sociedade está muito brava, está raivosa, não é, com a vida dos políticos, e é natural que esteja, não é? Porque nós passamos tantos dissabores ao longo desses últimos anos com a questão de corrupção, da questão da ética na participação da política, que isso está desagradando a sociedade. Mas a gente tem que lembrar também que nunca houve tantas prisões, não é? Tantos julgamentos olha, nós temos um ex-presidente da República preso, e não é um ex-presidente qualquer, é um ex-presidente que teve 2 eleições, ganhou a terceira apoiando uma candidata e teve uma participação popular muito, tem uma presença na vida da sociedade muito grande do ponto de vista político, né? Mas está preso porque foi julgado e condenado. Quer dizer, quando na história do Brasil nós tivemos isso? Nunca, é a primeira vez. Empresários do mais alto calibre estão presos, senadores presos, deputados federais e tantos outros, mais de 80 no Congresso Nacional, com processos que estão sendo... Você acabou de dizer que está lá como é que chama? Detector de corrupção. Detector de corrupto está lá, o nome de todos os deputados, todos que têm processo. Você entrou no meu site lá e viu. Eu não tenho, nesses 40 anos de vida pública, nenhum processo, 0. Não é? Porque eu sou da época ainda, Magrão, que tinha Franco Montoro, Mário Covas como ícones da política. São pessoas que se deram, que foram pessoas que tiveram espírito público para atuar na política. Então, participar da vida democrática do país é muito importante. Deixar de votar é um erro, é um equívoco deixar de votar, porque alguém vai se eleger. E normalmente se elegem os maus políticos, aqueles que vão, os bons vão aproveitadores, os maus serão eleitos. São aproveitadores, que vão usar, eles estão percebendo que a política é um caminho de interferência na vida da segurança pública, na vida da educação, da saúde, dos maus exemplos, da corrupção. O caminho é esse aí, porque é dinheiro público. Então, são as pessoas que querem assaltar o poder público que se utilizam desse momento. E com muito dinheiro, muitas vezes, né? E aí se elegem. Então não podemos deixar. Então é importante que a sociedade, você que está me ouvindo nesse momento, faça uma avaliação, escolha, ainda que você possa não escolher melhor, mas daqui 4 anos você tem direito de renovar a sua escolha. Então escolham, vamos discutir agora o currículo de cada um. Isso aqui é muito fácil você saber a vida de cada um dos políticos que você vai votar. Então, aí eu acho que é a mensagem que eu quero deixar. Um país que está vivendo um momento, e eu tenho convicção, Magrão, vou dizer a você uma coisa, eu acho que nós vamos, tenho certeza que nós vamos sair para um Brasil melhor depois de tudo isso. Tá. Só lembrando que esse é o ano de eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador do estado, no caso aqui em São Paulo, obviamente, também presidente da República. Agora, deputado, me fala uma coisa, é a primeira vez nas últimas eleições que a gente vai ter aí não uma polarização. Vamos ter sim, acho que na hora que a coisa se afunilar um pouco. São 20 e tantos candidatos à presidência da República. Como é que o eleitor pode, além do telefone celular, para saber a vida pregressa dos possíveis candidatos, porque por enquanto todo mundo é pré-candidato, né? Pré-candidato. Para saber o que é que vai estar acontecendo. Não é muito candidato, deputado, é muito partido. Como é que vão fazer para, de repente, fazer uma depuração aí e ver qual é o melhor? Olha, é evidente que eu também concordo com você. Eu acho que o número de partidos políticos no Brasil é exagerado. Você tem hoje você monta partido como se você montasse um negócio, não é? Mas então, é bem isso, né? Precisa, Não é bem isso? É isso. Tem alguns partidos aí que de repente não tem representatividade nenhuma e faz um negócio, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Serão partidos aí menores, de menor representatividade, etc. Nós aprovamos lá no Congresso Nacional a lei que vai estabelecer uma peneira nisso aí na próxima eleição de deputado. Essa ainda não. Mas acabamos com a coligação proporcional. Isso era o grande vício. E nós vamos diminuir de 25, 26 partidos para
7 ou 8 partidos, com certeza, a partir da próxima eleição, que aprovamos uma emenda constitucional que proíbe coligação proporcional. O que acontece na coligação proporcional? Você junta partidos menores, que às vezes tem um deputado só, um candidato, e junta com um partido grande. Esse partido grande tem votos e elege, às vezes, um ou dois desses partidecos, desses partidos menores. Alguns deles têm viés muito mais ideológico, mas a grande maioria são partidos montados para fazer negócio. É aquela história então, do Ildeu, não esqueço até hoje, né? O Ildeu foi eleito deputado federal, não nessa, não. 300 votos. 300 e poucos votos. Pois né? Era um absurdo. Então, eu tenho a impressão que a democracia vai apurando esse tipo de coisa. Esse excesso de partidos políticos é um exagero no Brasil, já está caminhando, e eu acho que o próximo Congresso Nacional, que se elege daqui a 4 meses, vai ser um congresso melhor, que vai olhar para isso e vai dar uma dinâmica diferenciada. Então nós vamos diminuir o número de partidos. Mas nessa eleição ainda vamos encarar o volume de partidos muito grande e com muitos candidatos. Mas ao longo da campanha você vai perceber claramente os partidos que vieram para valer, com candidaturas, com projetos, com propostas. Né? O meu partido é o PSDB, que teve problemas, claro que teve, como todos tiveram, mas a gente tem uma dinâmica diferenciada. Nós temos uma organização partidária muito forte no Brasil. Temos 12 senadores, temos 8 governadores do estado no país, temos prefeitos de capitais, temos estrutura de deputados federais, estaduais, de 50 deputados federais, temos milhares de deputados estaduais pelo Brasil, vereadores, prefeitos e tal. Então o partido é um partido que está articulado, tem um projeto nacional, nós já governamos o Brasil, temos um projeto de país. Hoje temos um pré-candidato a presidente da República, que é o Geraldo Alckmin, está se apresentando. Nós temos também candidatos a senadores, a deputados federais, enfim, é um partido que tem uma organização. Agora, tem alguns partidos que têm um candidato só, um candidato a deputado no Brasil inteiro. Quer dizer, então não dá para levar em conta isso, mas a sociedade vai acabar, no processo eleitoral, se encarregando de ver, né, quem tem projeto de país, quem tem projeto de Brasil, quais são os partidos que realmente têm interesse em fazer as mudanças que o país precisa. Eu gostaria que você fizesse uma análise para a gente a respeito da presidência da República, que a gente tem aí agora pela primeira vez um candidato de direita, aliás, a direita, não sei se é extrema-direita ou de direita, no caso Bolsonaro, que vem aí se despontando, porque pela falta de alento aí da própria população de verem as coisas do jeito que ficaram, né? Como se de repente a volta ao regime militar fosse aí a correção de todos os defeitos aí da nossa sociedade. Eu não acredito nisso também. Temos aí no lado da esquerda a articulação em cima do nome do Ciro Gomes, que vai tentar aí pegar os órfãos do ex-presidente Luiz Inácio e para tentar fazer aí um radicalismo de esquerda, quer dizer, radicalismo de esquerda, radicalismo de direita com o Bolsonaro. Temos aí o Geraldo Alckmin e outros candidatos aí que vão pelo centro. O Geraldo Alckmin, nessa história, uma crítica pessoal minha, não falta um pouco mais de punch para ele de repente chegar e bater na direita e bater na esquerda e voltar ao que veio e vir falar para a população brasileira que de repente ele está aqui e vai fazer? A minha opinião, porque eu gosto muito do Geraldo, gosto muito de outros inclusive também, mas eu acho que falta um pouquinho mais de energia, né, para de repente ele se posicionar nessa história toda. Crítica minha, tá? É uma crítica sua e de muitas pessoas que às vezes me procuram e fazem a mesma crítica. Pô, mas o Geraldo Alckmin não tem que bater na mesa. Não é o perfil dele. Nunca foi, né? O Geraldo Alckmin é um nome de uma pessoa que foi 4 vezes governador de São Paulo. 4 eleições seguidas. Portanto, aprovada pela população paulista por 4 vezes e deu o recado que tinha que dar na gestão pública. Um sujeito sério, um sujeito que é centrado. Ele deixou São Paulo hoje um dos estados mais bem equipados do ponto de vista da sua polícia, na segurança pública. Tanto é verdade que os números que foram apresentados agora, São Paulo é um dos estados que menor índice de homicídios tem por 100 mil habitantes. É perto de 10. Isso é primeiro mundo. Não é? Você veja que a situação de segurança em São Paulo é porque o governador Geraldo Alckmin foi muito positivo na sua gestão. Nós tivemos uma responsabilidade fiscal extrema do Geraldo Alckmin quando foi governador de São Paulo. Os estados brasileiros estão quebrados. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, pode ver, qualquer um desses estados estão quebrados. São Paulo está nos trilhos, está exatamente gasto que arrecada. Então, responsabilidade fiscal é outra característica dele. Ele tem assim um processo de investimento no estado
enquanto foi governador, em todas as cidades paulistas, aqui na nossa região. É visível os investimentos que ele faz na área de infraestrutura, importantes na área da educação, saúde. Nós participamos ativamente, tanto eu quanto o Cauê, que é deputado estadual também, presidente da Assembleia hoje, representando a Americana e toda a região. Então, nós conhecemos o Geraldo Alckmin, né? Sem bater na mesa, ele se mostrou um político competente, sério, não é? É do mesmo jeito, não ficou rico com a vida pública, não é? Ele tem espírito público para fazer o gerenciamento dos interesses. Como apresentar isso ao povo, por exemplo, do norte e nordeste do país, que tem aí grande parte do eleitorado? No caso aí, sempre elegeu, no caso do ex-presidente, também sempre tem um peso, né? O norte e nordeste, que não conhece o Alckmin. Né? O Magrão, o fato de termos muitos candidatos a presidente, é claro que dilui isso, né? Então, veja, nós tivemos, a sociedade brasileira teve uma decepção tão grande com a presença do PT no governo, quer dizer, que criou, na verdade, foi o epicentro de todo o sistema de verticalização da corrupção no país, né? Houve um desagrado tão grande da sociedade brasileira, né? E hoje raivosa em relação à política, porque se frustrou com o tipo de governo que nós tivemos no PT nos últimos anos. E depois o PMDB, que foi sócio do PT nesse tempo todo aí, e agora governado pelo Michel Temer, que teve lá 2 vezes o pedido de cassação no governo, lá na Câmara Federal. Eu votei pela investigação, inclusive, acho que é importante. Se tem alguma dúvida, que se investigue, eu sou dessa opinião. Né? Mas, de qualquer maneira, essa sociedade raivosa, né, foi para o outro lado, foi para a direita, né? Mas eu tenho a impressão que a campanha eleitoral vai se encarregar de todo mundo baixar a bola, a hora que tiver que votar, porque hoje a grande massa da população não está nem aí com campanha. Está preocupado em tocar a sua vida do dia a dia, das crises difícil, que nós temos, difícil, desemprego. Quer dizer, essa é a preocupação da sociedade hoje, não é a campanha política. A campanha, a pessoa vai saber que vai ter que votar no dia que ela ligar a televisão, em vez de ver a novela, vai ver o horário eleitoral. Aí que ela vai ter eleição, eu vou ter que votar. Aí a bola vai baixar, as pessoas vão raciocinar, vão pensar com seriedade, e aí que serão mais 4 anos, o Geraldo Alckmin, naturalmente, nesse processo de racionalização da decisão da sociedade, vai começar a se posicionar. Então, essa coisa ainda é muito tênue, é muito inicial, nós vamos ter tempo para poder avaliar isso. E o Geraldo Alckmin, ele pode não bater na mesa, mas tem a firmeza necessária para poder conduzir esse país com seriedade. Ele é pré-candidato ainda, não é? E como os outros candidatos têm de cada partido, nós haveremos na convenção. A convenção acontece quando? Dele, em agosto. Em agosto, né? Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial, deputado, mas antes eu quero colocar aqui, tem uma chamada, inclusive recebi, quero agradecer ao Kleber, que é assessor de vocês também, mandou para a gente, que hoje teremos a presença do pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, João Dória, aqui na cidade de Nova Odessa. Inclusive tem vocês falando, é uma coisa que do programa não foi indicação sua, estou colocando porque eu acho que é interessante para as pessoas que gostam irem lá ver as ideias do João Dória. Quem não gostar, apareça, né, para não tumultuar o ambiente, porque tem muita gente que gosta de fazer isso, né, de repente causar aí o tumulto. Vamos dar essa chamada do João Dória, que eu vou colocar para você. Na sequência, a gente retoma aqui, deputado. Eu quero falar sobre coisas da greve dos caminhoneiros e outras coisas mais, que inclusive tem um vídeo seu que eu achei interessante, que você colocou falando a respeito desse assunto. Daqui a pouquinho. Vamos lá, então? Olá, gostaria de convidar você a participar da visita que farei à Americana, Nova Odessa e região. Nesta sexta-feira, 7 horas da noite. Nesta sexta, 7 da noite, estarei com vocês. Venha, participe, traga a sua opinião, traga as suas sugestões, traga o seu entusiasmo, traga o seu coração. Acelera! Olá, meus amigos, sexta-feira agora é dia de conhecer o nosso pré-candidato a governador do estado de São Paulo, João Dória, que estará em Nova Odessa, visitando toda a nossa região. Vamos acelerar junto, sexta-feira, conhecendo o João Dória. Olá, meus amigos, minhas amigas. Nesta sexta-feira, às 19 horas, estaremos recebendo em Nova Odessa João Dória, nosso pré-candidato a governador de São Paulo. Espero você, sua família, seus amigos, porque ali conheceremos as propostas e os projetos de João Dória para o governo de São Paulo. Compareça, estaremos juntos.
É isso aí, nessa sexta-feira nós vamos receber em Nova Odessa o João Dória. Vem pra cá, vem participar com a gente. Vamos acelerar com o João Dória, governador. É isso aí, gente. Nesta sexta-feira, 7 da noite, em Nova Odessa, um grande encontro com o João Dória, ex-prefeito de São Paulo e nosso pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB. Espero vocês lá para a gente acelerar com o João Dória rumo à vitória. É isso aí, pessoal. O convite está feito essa sexta-feira, 7 horas da noite. Vamos acelerar Nova Odessa, Americana e toda a região, junto com o João Dória, nosso pré-candidato ao governador. Alô, pessoal. Sexta-feira, junto com o João Dória, vamos acelerar a nossa região. Sexta-feira, às 19 horas, em Nova Odessa, junto com o nosso pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, João Dória. Galera, quando se fala em qualidade e o menor preço, olha o que eu mostro para você aqui na Impacto Prime, cidade de Americana. O Miguel está aqui com a gente, são mais de 20 unidades, realmente trazendo uma qualidade diferente, né, Miguel? Isso, são mais de 20 unidades no estado de São Paulo e no estado de Minas. Alinhamento 3D, esta faz o quê? Acha o ângulo perfeito do carro? Acerta o ângulo perfeito do carro na medida do fabricante. E olha só, você que tem a sua caranga Aro 13, a partir de quanto? Aro 13, né, tá na promoção a partir de R$ 129,90. Só R$ 129,90, certo? Certo. Ó, e tem mais. Você pode facilitar a sua vida através do cartão em quantas vezes? Até em 10 vezes sem juros. O quê? Sem juros? Sem juros. 10 vezes sem juros é aqui na Impacto Prime, em Americana. Gonçalves Dias com a esquina Rafael Vita. Ó, vem pra cá, aproveite, economize, segurança para sua família. Uma loja como essa, 0800 100 7575. 0800 100 7575. Miguel, obrigado, viu? Galera, vem pra cá. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em 3 maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1000 metros, né, de altitude, 1100, 1200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. Tá perto? Café Ibiporá, é bom você experimentar. Estamos de volta. Tomou seu cafezinho já, deputado? Já tomei meu café. Gostou do café? Muito bom. Fala que não é procedente. Tá certo, então. Bom, vamos continuar nosso papo. Estou com o deputado federal Vanderlei Macris aqui no nosso programa Sociedade, Política e Negócios, falando da nossa sociedade, dos políticos e dos nossos negócios. O deputado, me fala uma coisa, o Brasil estava parecendo que estava engrenando. Hoje a gente já viu aí a disparada do dólar a R$4, a gente já tem a possibilidade de aumentar juros, Selic. O pessoal disse que não. Quando o pessoal diz que não, é que alguma coisa próxima disso está acontecendo. Tivemos aí a greve dos caminhoneiros, que de repente colocou em xeque, né, esse modal do transporte rodoviário, que eu
muita gente acredita que não foi muito a favor sempre de depender de um modal apenas. Eu sempre fui a favor aí da ferrovia. Você, inclusive, tem projetos para isso que já estão andando por aí. Misturando todas essas perguntas que eu fiz para você de uma vez só, o que vai acontecer com o Brasil? Temos que esperar esses 4 meses... 4 não, são 4, não, são 7 até o final do ano, até trocar o presidente, é dezembro, né? Esquece, o presidente que for eleito agora toma posse no mesmo dia, porque... Vai ter uma transição, acho que... Não, vai ter transição, mas ele já vai governar, não tem jeito de não fazer isso. Porque até eu brinquei outro dia, esses 7 meses pareciam tão... passa rapidinho, mas está demorando para passar, né? Esses 7 meses aí até a... Agora, deixa eu fazer uma avaliação para você aqui, Magrão, e para os telespectadores, do que eu acho, do que eu tenho segurança para dizer, do que eu vejo o Brasil de hoje. Eu já disse no primeiro bloco aqui que nós tivemos uma decepção muito grande com esses 13 anos de governo aí do PT no país. Um governo que privilegiou a máquina pública como instrumento de corrupção e instrumento de ação política de um partido político, né? Talvez de 2 ou 3 partidos que foram sócios dessa fase de governo. O que fez essa fase de governo que eu estou me referindo? Inchou a máquina do Estado, tá? Fez a máquina crescer e, ao mesmo tempo, um processo de corrupção verticalizado que aconteceu nesse tempo todo, né? E deu no que deu, nesse Brasil que nós temos hoje. Então, como é que eu vejo isso de maneira muito fria, né? O Brasil tem um Estado muito pesado, a sociedade não suporta mais o peso do Estado. É tudo muito caro. É tudo muito caro, impostos caros. Muita mordomia. Para sustentar uma máquina pesada do Estado. Quando eu falo Estado, eu falo do Legislativo, que eu participo, do Executivo e do Judiciário também. Ministério Público, Judiciário. Então, nós temos hoje uma casta, né, de funcionários de alto padrão no Estado brasileiro que consomem boa parte dos impostos que a gente paga. Essa máquina ela é muito pesada, ela é muito cara para a sociedade. Isso precisa acabar. Se nós não tivermos uma boa reforma previdenciária, se não tivermos uma boa reforma tributária e não tivermos uma reforma política, que o próximo presidente necessariamente vai ter e precisa fazer, né? Nós teremos uma precisa também do apoio do Congresso, do Senado. Claro que precisa. E se isso não acontecer, essas 3 reformas que temos que fazer, a reforma do Estado para quê? Para tirar um Estado desse tamanho pesado, para ficar um Estado menor, enxuto, eficiente e econômico. Né? E econômico. Se nós não fizermos isso, nós vamos virar uma Grécia. O que fez a Grécia? A Grécia chegou nesse ponto, pagando, dando salários altos para funcionários, mordomias, e eu acho que nós temos que cortar na própria carne, os próprios parlamentares desse Congresso Nacional, e nós temos uma proposta, o PSDB está apresentando uma proposta para diminuir, inclusive, o número de deputados, que eu defendo isso. Nós temos 513 deputados federais. Hoje, nós temos que, pelo menos, baixar para 410, 411, tirar 20% dos deputados. Para que 3 senadores de cada estado? O estado do Acre precisa de 3 senadores, 2 senadores por estado, diminui também o número de 81, passar para 67, 68. Vou fazer um questionamento. Quantos assessores cada senador tem, deputado? 28 assessores cada senador. Você multiplica isso por 81. E se você for pegar isso, quer dizer, você tem uma massa salarial para cada deputado, para cada senador. Eu acho que tem que cortar mesmo. Eu sou defensor disso, sempre defendi isso, não é? Mas a gente não vivia uma crise econômica que nós estamos vivendo. Nós não tínhamos um Estado inchado do jeito que nós temos hoje. Então, todo mundo tem que dar uma contribuição para diminuir o tamanho do Estado, todo mundo tem que dar uma contribuição, todo mundo que eu digo é todos os poderes. Todos os poderes. Né? Precisa diminuir, precisamos cortar 20% dos funcionários públicos comissionados da Câmara Federal, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público. Existem casos, eu não vou aqui entrar no mérito da questão, falar se é certo ou se é errado, ou o nome das pessoas, de juízes, de desembargadores que ganham 300, 400, 500 mil reais. Acumular isso com aquilo não é uma vez só, são vários meses. Isso, né? É uma festa que precisa acabar.
Porque isso que faz o imposto ser caro para as coisas no nosso país. Esse é o custo do Brasil que a gente fala, a carga tributária. Os empresários às vezes reclamam disso e com razão, porque eles não sustentam, não pode ter competitividade com um Estado caro como esse, pesado, que a sociedade tem que suportar. Ou a gente muda tudo isso agora, nesse próximo presidente, vai ter que começar no primeiro... Quando você fala assim, não, o presidente daqui 4 meses, nós vamos eleger um presidente, 4 meses. 3, 6, 9, 12, 120 dias. Dia 7 de outubro. 7 de outubro, elegendo um novo presidente para esse país. Se a gente não tiver juízo e não eleger um presidente que faça essas 3 grandes reformas que o Brasil precisa, nós seremos uma Grécia. Mas, deputado, e a Grécia explodiu. Além do presidente da República, que obviamente tem a sua importância nessa história, o presidente não governa sozinho. Esses 513 deputados vão ser fundamentais aí para o apoio do novo presidente. Magrão, eu digo a você o seguinte, é mais importante eleger um Congresso Nacional comprometido com essas mudanças do que eleger um presidente da República. Pode eleger qualquer um desses nomes. Se não tiver apoio, não vira nada. O cara da melhor estirpe. Você bota lá, sentado lá. Se o Congresso Nacional não for eleito com uma cabeça nessa lógica, o presidente não faz nada. Então, eleger deputado e senador agora é tão ou mais importante do que o presidente da República. Eu concordo plenamente nessa história, porque a gente teve aqui, no caso dos municípios, uma renovação. O novo pelo novo também não adianta nada. Não, de repente você terá um cara lá de 60 anos e colocar um de 25, sem experiência, totalmente maleável ou formatável, que de repente possa ser encaixado aí em alguns esquemas, não é a solução. O novo pode ser um novo de 60. Certo? Uma pessoa nova, cabeça nova, ideia nova. E tem mais. Você acredita que vai acontecer alguma coisa nesse nível lá de renovação, André? 20, 30, 50%? Eu tenho a impressão que a renovação não será tão grande. Não? Acho que não. Por quê? Porque o tempo de campanha vai estar muito curto. Vão ser 45 dias apenas. E sem dinheiro também, né? E sem recurso, hoje não pode mais, o que foi um grande avanço. Né? Você não poder, as empresas financiarem mais. Sem dinheiro, né, Wander? Porque esse fundo partidário e também o fundo eleitoral, de quantos bi? 2,7 bi. Para ser dividido entre os partidos. Todos os partidos. E quem é que vai dividir? Quem é que vai dar o quê para quem? Os partidos hoje tem uma lógica. A lei prevê um percentual de cada partido, baseado no número de deputados que cada partido tem no Congresso. Tá, mas agora quem determina? Tipo, você vai ter dinheiro, você não vai ter dinheiro? O partido que determina. O partido que determina. Isso aí vai ser concentrado, não vai? Vai ter que ser uma lógica, né? O presidente da República, os candidatos a presidente vão ter um percentual, os senadores um percentual, governadores, deputados federais e estaduais. Tá certo. Então é isso aí. Agora, eu só queria fazer um reparo aqui, o seguinte, essa lógica que você fala de eleger um Congresso mais comprometido, é aí que está na hora da gente eleger alguém que tenha, por exemplo, eleger agora, também um outsider, né? Um sujeito que, não, esse cara nunca foi político, nunca tem nada. Nós tivemos experiências terríveis nesse país aqui, eu vou dar 3 exemplos. Vamos lá. Não é? Quando o Maluf foi governador e indicou o Pita, tirou do bolso do colete. Se o Pita não foram bom, esse aqui é o meu. Não tinha experiência política, não sabia como é que participava, como é que encarava o jogo democrático nas negociações de Congresso, Câmara, Legislativo, Judiciário, Executivo e tal. Botou lá, tirou do bolso do colete e botou lá. O povo foi e votou no que ele pediu. Né? Deu no que deu. O pior prefeito da história de São Paulo. Né? O Quércia, quando tirou do bolso do colete um sujeito chamado Fleury, também, governador de São Paulo, botou lá. Não tinha experiência política também nenhuma. O que aconteceu, Magrão? Foi o pior governador, deixou com 20% de déficit público o estado de São Paulo, quase quebrou São Paulo. Até o Quércia na época falava, né? Eu quebrei São Paulo, mas elegi o governador. Né? Então... O banco ele quebrou, né? O Covas, quando assumiu o governo, com 20% de déficit público, isso aí é um desastre. Era um estado quebrado, você se lembra, não tinha dinheiro para pôr gasolina na ambulância. Muito bem. Outro exemplo que eu te dou, terceiro exemplo. O Lula resolveu tirar do bolso do colete uma moça chamada Dilma. Moça, o senhor foi bem. Moça chamada Dilma. Pois lá, não tinha experiência política nenhuma, tá? Deu no que deu. Então, veja, não é só a questão de ser o novo, etc. e tal. Você tem que ter algumas combinações para você eleger um presidente da República comprometido. Primeiro, o passado dele, tem que dar uma olhada no passado do que ele fez, etc. e tal. A experiência no trato
da democracia. A democracia é negociação, é conversa, é participação, é reuniões, é você gastar energia em conversas para poder chegar ao consenso das coisas que interessam ao país. Precisa ter essa experiência. Se não tiver isso, acontece o que aconteceu com esses exemplos que eu te dei e tantos outros que aconteceram no país nos últimos anos. Então, é muito importante que a gente possa eleger um bom Congresso Nacional e um presidente que tenha experiência, que tenha bom senso, que fuja dos radicalismos, né? Porque você tem radical dos dois lados, da direita e da esquerda, entendeu? Não é hora, o Brasil precisa de alguém que acalme o país, que convirja, que traga todo mundo para conversar e não botar fogo de um. Já que você falou nesse assunto, lado. você acha que de repente o Brasil vai ser unido nessa eleição? Ou vai continuar entre nós e eles, entre o norte e o sul, como foi feito pelo ex-presidente, que conseguiu dividir o país? Conseguiu dividir o país. Eu acho que agora é hora da gente juntar o país. Você acha que essa eleição consegue fazer isso? Eu acho que tem chance para fazer isso. Tem chance, temos candidatos. Temos candidatos, eu não posso pedir voto aqui, eu sou proibido pela legislação eleitoral. Mas temos candidatos que fazem esse perfil do país, é só a gente avaliar. Só para lembrar, todo mundo por enquanto é pré-candidato, né, Wander? Todo mundo é pré-candidato, exatamente. É pré-governador, pré-presidente, pré-deputado, pré-senador, ninguém é candidato. Ninguém pode pedir voto, ninguém pode falar, se pedir voto está sujeito à legislação eleitoral, não pode. Então, mas eu vejo o seguinte, nós teremos candidatos com esse perfil, não é? O que não podemos é cair nos radicais. Nos extremos. Nos extremos. Se a gente cai nos extremos, a gente joga o país num abismo pior ainda. A gente achou que esse país estava ruim, que estava uma porcaria, que era um país que precisava mudar, todo mundo bravo, etc. e tal. Veio a greve dos caminhoneiros, meu amigo. Aí a gente viu que tem fundo esse poço mais ainda. Aí que a gente viu, se tinha mais uma semana de greve, esse país ia para um buraco, uma convulsão social. A gente estava prestes a ter uma convulsão social. Então nós temos que ter juízo, temos que ter um caminho, ter muita preocupação com o que nós vamos fazer daqui a 4 meses. E 4 meses passa rápido, é bom que todos comecem a pensar rapidamente. E eu acho que no momento em que você eleger o próximo presidente, daqui a 4 meses, esse presidente, em função da falta de credibilidade que temos hoje, já começa a tomar decisões de governo. Eu tenho certeza disso e a gente tem muita esperança e eu acho que nós vamos ter um Brasil melhor depois de tudo. A gente tem aí o exemplo dos presidentes americanos, a história do Pato Manco, né? Que quando de repente ele não vai ser reeleito, ou então já está em final de mandato, que o café fica gelado e de repente nem o garçom mais respeita aí o ex-presidente, toma café frio, aquela coisa toda. Aqui acho que nem Pato Manco não é mais, é pato sem perna, porque o Temer do jeito que ele está... só para a gente encerrar aqui essa história, nós estamos aqui quase no final do programa, meu deputado, por favor, que nós estamos aqui com dólar a R$4, essa história do juro talvez voltar. É paciência que vai fazer passar esses 4 meses? Paciência. Até o próximo presidente. Até lá não dá para tomar nenhuma decisão. Não e outra história também, retirar o presidente, agora esquece, né? Não dá. É ruim com ele, pior sem ele. Não dá nem tempo. Né? Se você abrir um processo agora de impeachment, você demora mais tempo do que os 4 meses que a gente tem. Então é melhor agora a gente garantir que o país chegue até a eleição, em paz. Vamos ter uma eleição que a gente possa ter paz nela, né? Que todo mundo possa ter tranquilidade para sentar e pensar com carinho o que queremos desse Brasil. Está na nossa mão, na mão de cada um dos eleitores. Não é? Nós que vamos decidir o que queremos desse Brasil agora. Isso é o bom da democracia. Não é? A gente pode errar e depois consertar. A gente já viu todos os erros que tivemos no passado. Vamos ter agora muita convicção de que precisamos de um Brasil que atenda aos interesses dos brasileiros. E é muito possível que isso aconteça. Precisamos fazer essas reformas, essas mudanças, tocar o Brasil esses 4 meses, para que o próximo presidente eleito agora, já daqui a 4 meses, já possa começar a tomar decisões em função de um novo governo. E decisões que serão, qualquer um deles, não poderá ser diferente disso que eu te falei. A reforma eleitoral, a reforma do Estado, diminuir esse tamanho do Estado, né? E a reforma previdenciária e tributária. Se não fizer isso, o Brasil quebra. Tá. Mais uma para a gente encerrar. Você é a favor ou contra urna eletrônica ou voto impresso, no caso? Que não seria um voto impresso, seria um registro do seu voto que cai numa outra urna que já foi aí... Desde que seja mantido o sigilo do voto, não vejo, agora já não tem mais. Aliás, o Supremo também já interferiu aí
no Legislativo, no caso, que tinha aí determinado o voto impresso? Nós já tomamos essa decisão, mas foi uma decisão preliminar, né? Não houve julgamento de mérito ainda. Essa questão do voto impresso, na minha opinião, essa não dá mais. Mas, na minha opinião, esse processo é um processo que vai acabar acontecendo para tirar, talvez, as últimas dúvidas que existem do nosso processo eleitoral, que é um processo extremamente positivo. A gente tem eleição apurar, é um dos melhores sistemas do mundo, né? Em termos de você apurar rapidamente a democracia. E isso é muito bom, porque daqui a pouco a gente não vai usar essa só estrutura para o voto. A gente precisa começar a voltar a fazer um pouco o que faz alguns países democráticos, principalmente parlamentaristas, não é? Que decidem quando vão eleger os seus representantes, deputados, governadores, senadores, presidente da República, junto com isso, uma lista de coisas que você é consultado. Isso é uma democracia direta. Como acontece você é a favor ou contra o aborto, É. você é a favor ou contra a separação, sei lá, o divórcio, coisas desse tipo. Você é contra ou a favor na questão ambiental. Você pode estabelecer algumas questões. De estado a estado, região a região, que cada um com o seu problema. Na eleição, você vota também em questões importantes para o país e dá a sua opinião. Quer dizer, é quase uma democracia direta. É muito bonito isso. Então, eu tenho a impressão que a urna eletrônica, depois de aperfeiçoada, com essa questão do voto impresso, que vai garantir o sigilo do voto, mas também vai dar mais garantia de que é um processo correto, você trabalhar também em a sociedade escolhendo alguns temas importantes também, que ela queira, e em muitas democracias acontece isso. Você é uma lista de votos, vota várias, você tem várias opiniões a dar no processo democrático. Então, eu tenho a impressão que a gente vai caminhar para isso. Tá certo. Deputado, obrigado pela participação. Né? A gente vai ter aí mais oportunidades para estar falando aqui para a nossa região, aqui no nosso programa Sociedade, Política e Negócios, a respeito da política e dos assuntos que a gente conversou por aqui. Vai para a festa hoje, para terminar? Festa do Peão. Festa do Peão aqui na Todos cidade os americana. anos estarei presente, estou presente, estarei também nessa. Nós estamos acompanhando o pré-candidato João Dória hoje, na Festa do Peão. Ele também vai participar de alguns eventos da cidade. Mas é uma alegria poder estar aqui, RPTV, muito obrigado a você, a também SPN Notícias, e muito obrigado, Magrão, por essa importância desse debate. Eu gostaria muito de falar do interesse da região. Tem bastante assunto para falar, aliás, tem um monte de coisa que ficou para trás. Muitas lutas que a gente tem na região, do ponto de vista de recursos, de ações que a gente desenvolve, mas fica para um próximo programa aí. Com certeza a oportunidade não irá faltar. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, na sequência você fica com a programação aqui da RPTV, de volta na próxima segunda-feira, a partir das 6 da tarde, com mais um SPN TV News. Tchau e até lá.